Fala galera, bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Estúdios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo para um bate-papo o Ricardo Perlingeiro, que é coordenador de scout da Seleção Brasileira de Base. E vamos contar um pouquinho da história e algumas aventuras que ele teve mundo afora. E vocês vão gostar dessa história, hein? Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Nelson. Boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade. Nada, eu que agradeço. Contar um pouquinho da sua experiência, né? Até porque as pessoas têm o hábito de não saber muito o que acontece na base, né? Elas olham quando os atletas, quando os times estão no profissional, mas o trabalho de base é talvez até mais importante para você fomentar e fornecer atletas para os times, né, principais, inclusive para a nossa seleção, né? Você tocou num assunto importante, né? Eu acho que a base, já pelo nome, já diz, né? A base. Exatamente. Então, é na base que você consegue ainda ter alguns ajustes de atletas, dar mais oportunidades, ele ainda tem um tempo para se desenvolver e você ainda consegue ajustar algumas carências, né? Que eles possam vir a ter para chegarem o mais preparado possível na equipe profissional, né? Não é nem com o corpo, porque quando a gente fala com o corpo, entende que é o físico, né? Então, assim, mas na realidade é um conceito de mente, aquela mente sã, corpore sã. Então, você precisa preparar o atleta, porque quando ele vai para o principal, a carga emocional, a carga de cobrança é quilômetros maior, né? Hoje se discute, né? Se discute não, é comentado, né? Que o futebol europeu, eles têm uma mentalidade muito forte. E acredito que aqui não seja diferente. Você tem que ter uma mentalidade forte para suportar a pressão que hoje o futebol exige, que é pouca paciência das pessoas, pouca paciência da mídia, pouca paciência das pessoas no geral que estão no meio do futebol. Então, essa mentalidade que você está falando é importante para sustentar uma carreira promissora, onde você tem que estar no profissional, a gente sabe, com a força mental muito grande. E hoje tem os departamentos que te dão suporte para isso. Justamente aí essa introdução tua foi bem pertinente. A base. Então, a base, é onde a gente começa tudo. Onde começa tudo, né? O pessoal, é aquilo, né? A torcida quer resultado, né? O clube precisa entregar resultado. Mas da onde vem o poderio, né? É. Gastar uma fortuna comprando atletas de fora, legal, para intercâmbio, para cultura, legal, mas a nossa base vem muito forte, né? Eu tiro assim, até às vezes eu vejo os campeonatos sub-20, principalmente, 17, alguma coisa, 15, bem menos que eu assisto, né? A garotada é gigante. Você olha aquilo ali, eu fico, caramba, 15, 20 anos atrás você assistia um jogo de base, eram uns franguinhos correndo. Hoje você tem... Pô, os caras são maiores, parece que 20, 30 anos eles estão jogando lá, corpulentos e tal, o trabalho vem muito forte, né? Mas ele não vem do nada, né? Tem preparo, né? Então, antigamente a gente olhava o jogador do sub-17, né, que seria, entre aspas, fisicamente, o que é um sub-15 hoje, Tá. né? Enfim, não está nessas proporções, mas quase nesse nível aí. Hoje, o físico conta muito, né? Mas quando você observa um jogador, obviamente que está em primeiro lugar a qualidade técnica dele, né? Tem algumas situações onde visam primeiro o físico, mas assim não é o ideal, né? O ideal é o refino técnico, a qualidade técnica do jogador, a chamada tomada de decisão que todos falam hoje em dia dentro do jogo. Você tem que estar preparado, mentalmente estar preparado para, como eu falei anteriormente, suportar pressões. Quando você errar, persistir, ser uma pessoa resiliente. Então, isso tudo vai colocando na tua bagagem de base para você chegar no profissional, conseguir performar da melhor maneira possível. E nessa jornada toda da base, conta pra mim, como é que começou a tua aventura nisso, hein? Você já foi atleta? Então, eu, assim, venho de família, né? Meu pai era uma pessoa que fazia muito esporte, e aí eu comecei a fazer natação.
E aí a gente nasce com aquilo do futebol no coração, na alma. Tá no DNA, né? Tá Não tem no como DNA. tirar, né? Meu tio, inclusive, foi jogador do Botafogo na década de 50, jogou com Garrincha, Nilton Santos do Maracanã. Então, aquilo ali foi alimentando, foi te envolvendo, e aí a gente nasce com aquilo, o sonho de ser jogador de futebol, né? E aí eu fui, como toda criança tem um sonho, como todo jovem tem um sonho de ser jogador de futebol, eu fui por esse caminho também. Fiz testes em vários clubes aqui do Rio de Janeiro, não passei em alguns, e aí acabei jogando por um time de Jacarepaguá, me profissionalizei, que eu tive um acidente grave quando eu tinha 19 anos de idade. Fiquei parado 2 anos, e aí a gente sabe que com 21 anos você virar um jogador profissional não é fácil. Não. Já tem 200 milhões de outros atrás Isso. empurrando você, né? E aí eu cheguei num nível nesse clube com 22, 23 anos de idade. Falei, eu acho que vai ser difícil de eu dar sequência nesse trabalho. E aí foi aonde surgiu a oportunidade de eu ir para a Itália. Foi a decisão mais difícil que você tomou? Você fica longe da família, longe da família, longe dos amigos. É uma fase da sua vida onde você está no pleno da sua juventude, o pleno da sua força física. E aí você tem que focar, né? Como todo esporte, como toda profissão tem que focar. E eu vi que ali eu poderia iniciar minha carreira de treinador, onde a pessoa falou, Ricardo, vem para a Itália quando você tiver a cidadania italiana, que é o que acontece com muitos jovens hoje do Brasil, mas não só jogadores que têm um sonho de trabalhar na Europa, mundo afora, mas profissionais da bola, né? Preparadores físicos, treinadores, dirigentes esportivos. E aí eu tive essa oportunidade de pegar a cidadania italiana e fui na cara e na coragem para a Itália, sem clube, sem nada. E a pessoa lá que falou, vem com passaporte, falou, Ricardo, tira o passaporte. Não falava nada de italiano, que é a dificuldade, todo mundo sai às vezes. A comunicação. Comunicação, não sabia falar nada, falava o que todo mundo sabia falar, né? Mama, mozzarella. Pizza, pelo menos não ia passar fome. Não ia passar fome. E aí eu fui na cara e na coragem, né? E cheguei na Itália. Eu tive tudo para ir contra, porque eu cheguei na Itália no inverno, -5, onde... Mas falta de planejamento ou foi oportunidade? Não, foi oportunidade. Naquela época, tu não pensa em planejamento com 23 anos de idade. Tu vai na coragem... No impulso, no ímpeto. No ímpeto e no sonho. E aí eu... que para sair daqui e encarar -5 graus, realmente tem que ter coragem. E sem falar nada. E aí eu falei, qual vai ser a minha chance de ir para lá? Me inscrevi num curso de italiano, intercâmbio. E aí cheguei numa casa de família lá onde eu não falava nada, a mulher falava rápido, eu não entendia nada. Para você ter uma ideia, o metrô era 100 metros da onde eu estava e eu andava 1 quilômetro para pegar o ônibus, porque eu não sabia falar nada, me informando. Então não identificava onde estava nenhum modal ali, né? Nada, zero. E aí cheguei lá, 40 graus na sombra no Rio de Janeiro, indo para a Itália -5, sem falar a língua, mas eu tinha uma coisa que, assim, todos têm, mas nem todos arriscam. Então, a vida nossa é um risco, e aí eu fui lá, eu falei, não, vou tentar o sonho que eu quero ser jogador de futebol na Europa. E aí meu pai, que eu acredito que como todos os familiares falam, filho, saiba que qualquer coisa que acontecer lá, você tem sua família aqui e, se der ruim lá, se não der da maneira como você planejou, pode voltar. O apoio familiar é importante, né? Para todas as decisões, né? Fundamental, em qualquer idade, você sair de um país desconhecido e... Saber que você está distante, mas não está sozinha. Isso daí. E aquilo ali me deu força para chegar aonde eu estou hoje, que é numa seleção brasileira, né? Uma história assim de 30 anos de futebol para estar onde eu estou hoje.
E assim, é o reconhecimento pelo sacrifício, dedicação, estudo, né? Não é do nada, né? As pessoas olham, não, ele foi lá, se aventurou e hoje está... Não, tem que saber um pouquinho mais da história dele, né? A gente entende que a vida é feita de sacrifícios, dedicação, entrega, né? E, obviamente, não foi só o frio a única dificuldade que ele passou na Itália, né? Óbvio que não. Teve outros percalços até ele conseguir todos os objetivos dele. Mas tudo quando a gente se dedica, a gente é recompensado, né? Esse é um desafio, né? A gente está no futebol, a gente sabe que é uma luta diária. Essa famosa mentalidade que as pessoas falam no futebol é você estar acreditando o tempo inteiro, acreditar no seu sonho, apesar dos obstáculos. E aí eu cheguei lá, só tinha o suporte de amizade, e aí eu fui batendo cabeça, tentando um clube para treinar. Bateu de porta em porta, literalmente? Batendo quase de porta em porta, e tinha uma pessoa, na época, que conhecia um amigo, falou, tem esse brasileiro aqui com cidadania. E aí eu consegui jogar num time na Calábria. E aí você vem do futebol do Rio de Janeiro, na época, onde você tem campos de grama, alguma estrutura que hoje, com certeza, pode ser bem melhor ainda, né? A gente sabe, mas na Itália tinham 10 divisões. E aí eu não sabia disso. O cara falou, vem aqui jogar num time aqui na Calábria, que os caras, brasileiro... Eles querem. Tem essa vantagem que você pode conseguir treino em qualquer parte do mundo. Mas tu tem que demonstrar que eles esperam muito de você também. Então tu tem que estar preparado. E eu fui nesse time na Calábria. Quando eu cheguei lá, Nelson, tu não tem ideia. Era um campo de terra. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Não é possível. Vim jogar pelada na Itália. Vim jogar pelada na Itália, no sul da Itália, aonde fala-se o dialeto calabrês, que aí você já não entendi italiano direito. Piorou. Calabrês piorou. Você estava na botinha, né? Estava bem na botinha lá, perto lá da Sicília. E aí, obviamente, longe da família. Eu tinha iniciado em Roma, que é a cidade grande como o Rio de Janeiro. Só que ela fica no norte, né, do país. Fica no centro, né? Centro-norte, né? Centro-norte e a Calábria no sul. Um país que eles chamam de cidade pequena, com 5, 10 mil habitantes. Eu vindo de um Rio de Janeiro gigante, Roma gigante. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Deve ter um propósito para eu estar nessa... Resiliência. E aí fui batendo cabeça entre aspas ali. Eu já estava iniciando um processo, ia alguns campos de terra, jogar. Qual era a divisão, lembra? Era uma 6ª, 7ª divisão. Né? Ainda tinha coisa pior. Ainda tinha coisa pior e tal, que era oportunidade na época, eu não sabia, porque como acontece no futebol, as pessoas prometem, você está vindo aqui numa estrutura ótima de trabalho. Quando eu cheguei lá, eu não sabia que era a 7ª divisão, achei que fosse uma 3ª para eu começar o meu processo lá de trabalho e tal. E aí passaram-se 6 meses, eu falei, isso daqui não é para mim, tentei, voltei para Roma. E aí, quando eu volto para Roma, naquela época, o futsal na Itália ainda não era tão desenvolvido como é hoje. Era só uma divisão, tinha até a Série B. E o amigo falou, Ricardo, você não quer vir aqui jogar nesse time de futsal? A gente não tem dinheiro para te pagar, que futsal aqui não é muito... Ainda é muito amador, né? Ainda é amador, mas você pega a nossa escolinha de futebol. Aí, como a gente precisa de dinheiro para pagar os nossos custos lá, tinha que pagar aluguel, pagar tudo que era possível. A gente vai com uma intenção, né, até uma sugestão antes de você ir. Você tem que ir já com o negócio, entre aspas, planejado, organizado, que hoje em dia você tem as redes sociais, o mundo está muito globalizado. Está conectado, né? Conectado, e você sabe onde você está indo. E naquela época, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você não sabia. Cegas. Era às cegas. E aí, tu não tinha rede social. O celular, às vezes, não é o que é hoje. E aí a gente vai na força do sonho, na coragem. Aí essa pessoa falou para mim, né, o Maurício, que eu falo com ele até hoje,
seria um pai para mim lá quando ele me deu esse apoio. Comecei minha carreira, entre aspas, de treinador lá com a escolinha, né? Tinham na época 30 alunos, eu conseguia chegar a quase 150. E aí jogava futsal de noite e dava treino na parte da tarde, né? Porque lá de manhã as crianças estudam e de tarde tem esses momentos aí vagos aí para fazer esporte, né? E aí foi onde eu comecei minha carreira na Itália, né? Mais a nível profissional de treinador, né? Cheguei com 23, já com 24 tive essa experiência que eu falei, pô, com 24 anos... Já treinando alguma coisa na Itália. Entre aspas, já não vou chegar no nível, vou começar minha carreira de treinador. E foi ali que eu comecei minha carreira de treinador no futsal, né, onde a gente almeja sempre futebol de campo, né, era um sonho meu. Está sempre no horizonte, né? Está sempre no horizonte, só que você está numa cidade grande, né, capital, onde você também, com o tempo, você tem que saber se movimentar, né? Vai procurando outros contatos. E isso ainda fazendo o curso, né? De idioma. Isso ainda eu não tinha feito o curso. Em 2002, eu cheguei em 98 na Itália. Iniciou o processo que o professor de escola de futebol, todo profissional do meio do futebol tinha que ter habilitação para ser treinador. Isso foi lá em meados de 2000. Começaram a regulamentar a profissão. Começaram a regulamentar. Já tinha os cursos, mas você não tinha obrigação de ter a obrigação de ter uma certificação, né? Uma certificação. Então, aí em 2002, eu fiz o curso da UEFA-C, que era para jovens até 12 anos, né? Instrutor de Giovanni Calciatore, que eles falam, instrutor de futebol até 12 anos de idade, porque é uma idade delicada, onde as crianças absorvem, né? Que eu acho que é a idade mais importante no futebol, né? Que é essa idade. É o início de tudo, né? É o início, onde você consegue dar orientações, onde os meninos absorvem bastante, onde você pode ajustar algumas coisas. Então, eu iniciei esse curso lá sempre da UEFA-C. Depois, em aproximadamente aí, em 2006, eu fiz o curso da UEFA-B, que são cursos difíceis de você conseguir entrar, tem uma pontuação, né, para você entrar, e aí com esse curso da B já me dava a possibilidade de angariar, conseguir outras posições de treinador. E aí eu tive a grande oportunidade em 2016 de conseguir entrar no curso da UEFA-A, que foi realmente na universidade... Que é o top, né? Que é o top, antes do UEFA Pro. Então, acredito que na época poucos brasileiros tinham, e até hoje acredito que poucos tenham, né? Que você tem que chegar numa pontuação. Muitos ex-jogadores conseguiram, porque tem uma pontuação lá, brasileiros conseguiram até o UEFA Pro, mas naquela época que eu fiz foi uma coisa bem particular. E aí consegui finalizar a licença A em 2016, que é na Universidade de Futebol, que eles chamam lá em Coverciano, que seria uma granja Comari do Brasil lá, que eles fazem os cursos e as categorias de base da Itália, e a principal treino lá, que é em Florença. E aí fez o curso e surgiu a oportunidade de melhora, de saída. Você foi para Roma também, né, para o clube, né? Foi depois dessa licença A? Então, né? Como é que foi essa transição sua? Porque uma hora não vou tirar a certificação, eu vou ficar só treinando futsal ou treinando base ali, né, parado. A gente almeja coisas maiores, né? Isso foi uma coisa bem legal que você colocou, porque uma curiosidade, né? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu vi aquele Mundial de 1982, a Itália... O time, né? O time da Itália. E depois foi campeão do mundo, né? Chorei pra caramba com aquela derrota para a Itália, quando o Brasil jogou.
E aí, depois de 30 anos, eu fui encontrar Marazico, que chamam, né, lá na Itália, a mistura de Maradona com Zico, que foi meu diretor, o Bruno Conte, né, que está lá até hoje na Roma como diretor da base. E aí, enquanto eu estava nesse clube de futsal, em Roma, tive a oportunidade de ingressar nas categorias de base do Roma. E aí, fui conversar com o Bruno, falou, Ricardo, aqui a gente vai fazer uma experiência de 3 meses com você, né? O meu filho, que foi jogador, o Daniele, ele jogou aqui na Roma, pô, era uma pressão muito grande, depois ele foi para o Cagliari e aí conquistou a carreira dele lá de jogador da seleção italiana também, do Cagliari, um ídolo, e aí esses 3 meses de experiência se transformaram em quase 10 anos de Roma. Isso foi antes de tirar a licença A. E aí eu trabalhava no futsal, depois consegui um time da Universidade Europeia lá, que eu fui treinador também, para pagar minhas contas na parte da noite, e ainda consegui outro clube para fazer uma espécie de coordenação num clube de terra, que eu precisava daquele dinheiro para pagar minhas contas, então praticamente cheguei num período da minha vida lá na Itália que eu tinha 4 trabalhos para pagar minhas despesas. Então, eu saía... Não é nada fácil, né? Saía de um clube, ia para o outro, 3 horas era o treino da Roma, às 5 já saía de moto, ia para outro lugar de 5 às 7, depois de 7 às 9. E aí eu fui angariando espaço, conquistando meu espaço, até... Foi pegando bagagem, né, Ricardo? Bagagem. Porque você... assim, não é um estágio que eu fiz, Nelson, lá, de uma semana, um mês no Roma, ou eu fui lá no Real Madrid, fui no Bayern, fiquei lá uma semana, fiz um estágio. Foi uma experiência de vida onde eu, no dia a dia e nos anos, eu vi times de alto nível, alto rendimento da Europa jogando contra a gente em torneios em Roma, fora da Itália. Então, isso aí são experiências que você vai adquirindo e vendo o nível do futebol, o nível de organização e planejamento que eles têm, principalmente a estrutura de futebol que eles oferecem para alguns clubes, né? Não que no Brasil a gente não tenha nível, né? Eu repito isso, o brasileiro ele tem muita qualidade, às vezes ele se minimiza, né? Coloca embaixo dos outros, mas a gente tem muita qualidade e força de vontade também para conquistar o nosso espaço mundo afora. E falta o que para dar essa virada de chave? Investimento, boa vontade, políticas públicas? O que você acha? Eu acho que uma coisa importante, que a gente precisa chegar num nível mais rápido possível, sabendo que isso leva anos, é a estrutura dos nossos clubes. Estrutura física. Tá? Primeiro, estrutura física, juntamente com a qualidade de profissionais. Sem isso, você não consegue andar. Sim. Hoje, a gente tem uns 5, 6 clubes que realmente têm uma estrutura física muito imponente, muito importante a nível de grandes clubes da Europa, e temos profissionais de alta qualidade também que estão nesses clubes trabalhando. Só que a média é muito baixa, né, para o nosso futebol. Sim. Você acha que o profissional é pouco reconhecido? Seria isso? Profissional pouco reconhecido. Reconhecido que eu digo de não respeitado, né? Não é que ele não tenha qualificação. Ele é pouco, de repente, respeitado, pouco valorizado. Sim, acho que melhor é isso. Pouco valorizado. Eu acho que ele é pouco valorizado e eu acho que um professor ou um treinador de uma categoria de base do sub-11 e 12 deveria ser tão valorizado quanto um do sub-20, quanto um profissional de uma escola de futebol que lida com criança, lida com a fase motora de desenvolvimento, tem que saber dar um treino, não fazer uma coisa errada. E nessas fases iniciais, a criança tem que se divertir, não é colocar uma tem que ser uma grande brincadeira, né? Isso, tem que ser uma grande brincadeira, entre aspas, controlada. Sim. Respeitar o próximo, respeitar o treinador, para que chegue numa fase
de juvenil juniores, ele respeitar o treinador dele, respeitar os profissionais que estão dentro do clube. E eu acho que essa foi uma leitura importante sua, porque na maioria das vezes é pouco valorizado. Não falo só de parte financeira, falo de dar uma qualidade, um suporte para esse profissional. Estrutura, né? Estrutura, senão ele não consegue produzir, né? senão não consegue, não só a nível de bola, mas a nível de poder capacitar ele, dar oportunidade para ele se desenvolver dentro da estrutura que você está, para transferir e transmitir isso para os meninos que você está trabalhando. Porque a gente tem um costume de falar muito dos grandes clubes, né? Vamos botar assim, não sendo específico no clube A ou B, vamos falar assim, os clubes da Série A do brasileiro, para ser bem genérico. É muito fácil você falar desses clubes, né? A base, toda a estrutura. Só que o nosso futebol é gigantesco, né? Isso. Só no Brasil, para quem não sabe, são mais de 600 estádios de futebol que a gente tem no Brasil, né? Aptos a receber competições nas suas diversas categorias, fora aqueles que não têm ainda uma estrutura para receber competição, mas têm uma estrutura física como se fosse um estádio de futebol. Então é muito grande. Só que quando você sai da Série A e você vai descendo, vai sumindo, né? Vai sumindo o planejamento, vai sumindo o investimento, vai sumindo estrutura, vai sumindo qualificação, mas a base continua existindo, né? Você tocou aí numa ferida, né, entre aspas, que é bem isso. Se você for colocar uma média de estruturas e trabalhos bem feitos, é uma gota no oceano. Porque não é isso a realidade, às vezes, do nosso futebol, né? A gente está vendo clubes hoje que são muito mais organizados, a estrutura é muito melhor, mas a gente vê outras situações de pouca estrutura, poucos profissionais à disposição, valorização. Então, eu acho que a gente poderia olhar mais assim para esse nicho que realmente o futebol é um veículo de aproximação. Sim, e Ricardo, assim, para quem também, assim, a gente está no futebol há muitos anos, né, algumas décadas, né, deixa quieto, né? A gente sabe que houve uma mudança muito grande quando foi estabelecido a certificação de clube formador, né? E aí você tem toda uma série de requisitos para você cumprir e tal, até por conta das exigências legais da FIFA, aquela questão da retribuição lá na frente. Se o atleta for vendido, o clube formador ele tem um percentual em cima daquela venda, né, pelo investimento inicial que ele fez. Só que a gente tem hoje clube formador que é só para vender jogador. Até que ponto isso também é bom para o nosso futebol? Hoje, Nelson, o que acontece? Não só esse nível de... Você falou numa coisa muito importante, que é a certificação do clube formador. Isso teve uma vantagem, não só vantagem, uma peça ou um início fundamental no nosso processo de profissionalização do futebol brasileiro. Você tocou aí num assunto bem interessante, pertinente, que é a certificação de clube formador, né? Então, você tem que ter requisitos para serem preenchidos para você poder ter uma sociedade, um time organizado para poder dar o melhor para aquele atleta e a estrutura de futebol que hoje a gente está. Não só por isso, mas com o início do processo lá que teve da CBF Academy, que é a qualificação do profissional. Hoje você precisa ter uma qualificação para poder trabalhar em clubes também. Isso está dentro do certificado de clube formador. Sim, ou você é ex-atleta ou você é formado em educação física. Isso foi uma grande, assim, não te digo um divisor de águas para o bem, que antes isso não tinha. Não, qualquer um, eu achei bonitinho, vou lhe dar aula. Não é Isso. assim, tem muita responsabilidade. Aquilo que você falou, né? Você está lidando com uma primeira etapa da criança e do jovem, que se você não sabe trabalhar e não trabalha da forma correta, você pode prejudicar aquela criança, né? Com certeza, você ali pode estar, assim, não tirando o sonho, né? Mas na formação própria física mental de uma criança, você é fundamental ali como instrutor de futebol. E o futebol, a gente sabe que
ele tem que ser mais voltado para a parte social, para o crescimento da criança, estar entre outras crianças, saber conviver, saber às vezes que um dia você vai perder, no outro você vai ganhar, saber enfrentar isso, que tudo isso vai te ajudar na sua vida adulta. Então Não só no futebol, né? isso. Então, é assim, se a gente for, como você falou bem, a quantidade de clubes hoje que tem essa estrutura é pouca, a gente sabe também que para um jogador ser um jogador profissional de futebol é um percentual baixíssimo para você chegar naquele nível. E na seleção, Muito mais. muito mais É. ainda. Para você ter uma ideia, hoje para um jogador ser convocado, ir para uma competição a nível nacional e mundial, é um percentual de 0,2, 0,3 para você chegar numa competição. Tá. Isso quando a gente fala, até foi bom você comentar nisso, é que quando a gente fala a questão do percentual em cima da massa, né, de trabalho nossa, né, nós temos mais, assim, o número não está bem atualizado para mim, mas a gente tem em torno de 680 mil atletas registrados profissionalmente, tá? Se você pegar essa massa, você tem pelo menos de 10% que ganha acima de um valor considerado razoável, os outros ganham até um salário mínimo, né? Isso. Cerca de 93%. Os números, assim, vocês podem até pesquisar, existem disponível na internet informações sobre isso. Tá? Até a CBF também publica relatórios sobre isso de forma anual. Que ganha muito pouco. A base da pirâmide é enorme. O topo da pirâmide, aquilo que você falou, é 0, alguma coisa, né? E tal. Só que, assim, o lúdico, o sonho de você ser um atleta de futebol, você fica cego para essa pirâmide, né? Porque você sempre acredita que você vai ser sempre o topo dela, não só a base. Só que a base, grande maioria, acaba que você tem falta de estudo, falta de qualificação, falta de um preparo adequado na sua base, tanto base familiar quanto base profissional lá, esportiva, né? E você vê a realidade que a gente tem não é aquilo que se vende. Quando você chega numa televisão, você vê um mundial, você vê um torneio de relevância internacional, é o glamour do negócio, né? Mas, como você falou na Itália, você foi jogar na sexta ou sétima divisão, em campo de terra, que você vende uma ideia que você está aqui no Brasil, olha, não, Europa é primeiro mundo, você, tudo bem, independente da época que você foi, também não é muito diferente isso hoje, não, entendeu? Você vende essa ideia de que lá é primeiro mundo, é tudo, pô, deve ser grama sintética em todos os campos da Itália, né? Como assim, se tivesse 600 campos, né? Se eu botar 600 campos de futebol na Itália, não acho que não vai ter espaço para ter moradia, né? Assim, mal falando, assim, brincando um pouquinho, porque nós vivemos num país continental, né? Se você fala Itália, ela cabe dentro de um estado brasileiro nosso. 15 vezes mais o Brasil é 15 vezes maior que a Itália. Então você tira por aí a disparidade que você tem geográfica, né? E mesmo assim a realidade é muito similar. Eu acho que o mais importante disso tudo é a criança, o jovem, né, adolescente, caminhar junto com os estudos, é fundamental. Sim, com certeza. Não só para a sua vida pós ser jogador, mas para o seu desenvolvimento cognitivo e mental, que hoje é fundamental, tomar as decisões rápidas. Caminha junto, né? Caminha junto, pouco espaço para você jogar. E isso lá fora, às vezes, a média disso é grande. Não que aqui não tenha, né? Hoje, como você falou, com o documento de formação, você, assim, é muito mais difícil você encontrar jogadores ou atletas que não estejam estudando a nível de times de Série A e B, que de repente não é a média do que é o nível nacional. Aí você tem que entrar mais por dentro para... Sim, parametrizar mais, né? Isso. Mas você tem que caminhar junto com os estudos. E, como eu falei, é uma competição. O futebol é um esporte de competição. Então, é normal que, como em outras carreiras, você também pode ter um percentual baixo.
né, para chegar num nível em qualquer outra carreira. Mas você sabe que você tem que ser uma pessoa resiliente, capacitar para isso. Então, o futebol te ensina muita coisa. Se você não chegar num time profissional, você vai ganhar muita experiência de vida, que aquilo vai levar você para ser um grande engenheiro, para ser um grande professor, Isso aí. para ser um Por grande isso que o estudo é jornalista. muito importante. Tem que caminhar junto com o futebol. E hoje a gente tem o apoio de muitos departamentos dentro do futebol que te dão esse suporte. Por exemplo, um trabalho de uma assistente social hoje, como uma psicóloga, uma pedagoga, é fundamental para você dar o suporte para esses garotos, coisa que antigamente não tinha. O garoto chegava ali, às vezes preparado. Não tinha fisiologia, né, Ricardo? Não tinha fisiologia, assim, era Imagina o restante. Então, assim, prevenção de lesões. Aqui eu posso enumerar N coisas que hoje tem o futebol amador e profissional que te ajudam, né? Se você for falar a relação de setores que um time de futebol tem para poder existir, a gente vai ficar, acho que o restante do tempo aqui só falando da relação, né? O próprio departamento hoje que eu trabalho, né, que eu sou responsável, que é um departamento importante dentro de uma seleção brasileira, assim, como é que você vai monitorar o mundo? Como é que você faria isso antigamente? Era assim, era uma coisa que impensável de você fazer o que você faz hoje em dia, não só pela quantidade de meios, né, que você tem, plataformas de observação, monitoramento, que no final disso tudo, na minha concepção, mais importante dentro do meu trabalho é a observação in loco. Lógico. Mas você não dá tiro no escuro. Sim. Né? A tecnologia, ela te orienta em qual eu vou para poder olhar em loco e ver se realmente aquilo que o sistema ele parametrizou é o que realmente está acontecendo na prática. É uma ferramenta, uma das, porque você vê o jogador dentro de uma plataforma de trabalho, de monitoramento, mas você não precisa conhecer ele a fundo, precisa conhecer a história dele familiar, precisa conhecer os momentos que ele, estou dando um exemplo aqui bem simples, Sim. que ele ficou num banco de reservas e como é que ele lida com isso daí. Será que ele pode vir a ser um problema para o clube na frente? E você, falando de seleção, ainda... Mais ainda, né? Multiplica aí por não sei quantos. Então, essa é a importância não só desse departamento de scouting hoje, mas no contexto dos clubes e seleções de futebol, né? Até porque, para quem, assim, eu gosto sempre que as pessoas entendam que existe o antes, o durante e o depois, né? A gente está muito no depois, que é a tecnologia, né? Ela te entregando soluções que facilitam o seu trabalho, né? Desde o monitoramento de movimento dentro de treinamento e campo, para você ver performance, né? Só que, assim, quando a gente vai no antes, a gente tinha o olheiro. Isso. Era a pessoa mais importante do futebol brasileiro, era o olheiro. Ele que dava informação para o treinador das técnicas e táticas do time adversário e ele que ajudava a apontar: aquele jogador é bom, aquele ali tem uma performance legal, aquele ali fez isso, aquele ali fez aquilo, né? Só que, assim, uma pessoa, como é que ele vai viajar o mundo inteiro e observar tantos atletas simultaneamente, sem você ter uma assistência de uma tecnologia que te dá amplitude e que te filtra com parâmetros que você vai estabelecer na ferramenta? Então, assim, quando a gente compara, vou, assim, falar do meu amigo Jairo, né, que foi olheiro por muitos anos da seleção brasileira, né? Famoso, inclusive, né? Era conhecido como o espião, né? Ele ficou muito famoso por isso, porque ele se escondia nos estádios para ver os treinamentos dos times adversários que a seleção iria enfrentar, para passar o esquema tático e técnico,
né, para poder facilitar a tomada de decisão do planejamento do treinador. Era muito assim, a gente hoje ri numa situação dessa, mas era muito importante naquela época. Hoje tem, às vezes, os drones, né? Tem os drones, não, e você nem precisa tanto. Você pega a sua televisão, você pega todo o arquivo de jogos daquela seleção, por exemplo, e você pega o período de um determinado treinador e você parametriza aquilo, acabou. Toda vez que acontece isso, ele faz isso. Toda vez que acontece aquilo, ele faz aquilo. Acabou, você já resolveu o problema. Você já consegue, a partir dessa análise visual, que hoje a inteligência artificial facilita mais ainda, né? Você consegue fazer todo esse trabalho, mas que antes você tinha que fazer escondido. E era escondido mesmo, gente. Você saía expulso, você podia apanhar. Era tenso o negócio, né? Para quem não conhece um pouquinho dessa história mais antiga do nosso futebol, acha que tudo é fácil, né? E não é, né? Foi muita guerra, né? Para estar hoje como está, né? Com certeza. Eu falei do drone porque hoje em dia, até um período atrás, você via ainda os caras colocando o drone para espiar o treinamento do adversário. Sim. Botava o cara na arquibancada, então hoje é tudo bem controlado e fechado, tem uma dificuldade maior. E o que você tem hoje também, da mesma maneira que a tecnologia te ajuda, ela abriu um mundo para outros clubes que não tinham ter. E aí você tem uma concorrência gigantesca. É isso aí. Eu dou um exemplo assim para eles. Eram muito para poucos, hoje é pouco para muitos. Hoje a concorrência é gigante e você tem clubes estrangeiros no Brasil. Sim. Né? De repente, numa proporção que você tinha menos anteriormente, hoje você tem bastante clubes e seleções de fora do país observando jogadores brasileiros. Né? O que eu passo, né? Eu comento com meus amigos aí, profissionais aí do futebol, e eu vivenciei isso na Itália. A Europa é um país um continente onde você tem uma baixa taxa de natalidade. Né? Hoje a grande concorrência, não só do futebol, como outros esportes, é o videogame, o menino está ali no computador, no celular, e aí, de repente, não vai pagar um preço, entre aspas, porque não é uma coisa ruim, futebol é alegria, de estar lá treinando todo dia, às vezes pegando uma condução longe de 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e aí tem essa concorrência dos jogos eletrônicos. E na Europa, em geral, além disso, você tem famílias hoje que não têm filho. Não. Então, aonde você vai conseguir esses jogadores? Aonde tem uma das maiores colônias de italianos fora da Itália, se não é a maior? É em São Paulo. São Paulo. Então, hoje a população do Brasil está em torno de 15% de italianos, sem contar as outras nacionalidades. Então, vai os observadores e seleções procurar jogadores no Brasil para levar. Então, isso é uma concorrência ainda mais, tratando-se daí da minha área de scout, né? Que você tem que ser o mais assertivo Não é só possível. o incoming, né? Mas é o sentido oposto também, né? Principalmente, tudo vem de todos os lados. Você tem que ter atenção, você tem que... todo mundo é passível de erro, né? Porque lógico, somos seres humanos. Da gente, somos seres humanos, mas a gente procura ser o mais assertivo possível para dar o suporte para uma seleção, para um time, para alguma outra instituição. A gente sabe que não é só isso, né? Tem uns fatores aí que eu repito. Eu acho o in loco fundamental, mais importante numa observação de um jogador, né? Sim, com certeza. O lado humano tem que ser sempre prevalecer, né? E assim, eu até comentei isso, eu não me lembro com quem, acho que eu estou ficando velho, gente, mas relaxa. Até falando do meu clube, que eu sou botafoguense, né? Quando ele foi vendido para a SAF, toda a montagem da equipe foi baseada em scout. Sim. Né? A indicação, de onde surgiu esse jogador? Ele não surgiu do nada. Né? Não chegou assim, olha, bateu na porta, olha, eu estou aqui, eu sou o Tiquinho, eu sou aqui o Adrielson, essa turma. Não, de onde surgiram esses jogadores? Caramba, eles jogam muito, como é que eles nunca foram lembrados? Não. Scout, análise, o departamento de scout do Botafogo hoje ele é muito presente em toda essa estratégia de planejamento de montagem da equipe, né?
E aí surgem jogadores que você nunca viu, fora do radar, né? Vamos botar assim. Sim, sim. Por quê? Porque você tem hoje um trabalho que hoje é muito importante nos clubes, que é essa dessa análise. Né? Você dá informações, você dá números para que o clube, a diretoria de futebol, consiga fazer as suas contratações de forma mais assertiva dentro do perfil que o clube hoje tem, de treinador, de estrutura, do que ele quer. Ah, eu quero um jogador que corra mais, eu quero um jogador que tenha mais força física, que tenha impulso melhor. É tanto parâmetro, ele vai entender melhor do que eu, entendeu? Estou assim, gatinhando nisso, mas é 200 milhões de parâmetros, né, Ricardo? São bastante observações, várias pessoas trabalhando, não é só parte do departamento, é o treinador, então uma série de situações que, repito, você tem que estar atento, ter um planejamento, um monitoramento e um controle constante, trocas de ideias, né? Não pode ficar só numa pessoa, tem que ter o contraponto, né? Então, são decisões importantes para um departamento. Então, são departamentos que hoje têm um peso dentro de uma seleção, dentro de um clube, né? E para responder a tua pergunta anterior, né, que se a gente botar numa pergunta aqui, a gente vai ficar aqui 3, 4 horas falando. O que as SAFs, elas estão ajudando, elas estão atrapalhando, né, no nosso Isso é muito processo. questionado, né? Então, assim, como todo profissional e todo clube, você tem que ver as intenções de quem está vindo, né? Eu acredito que alguns clubes realmente o intuito é vender jogador, né? A gente tem que conhecer a pessoa porque cada clube tem sua identidade. Sim. Cada clube tem sua história. E você vai trazer uma pessoa de fora que só pensa realmente em venda de jogador. Então, a gente tem que entender o clube. Não é só negócio. Não é só negócio, ou a maioria é negócio. Então, essa é uma pergunta que eu posso te responder somente daqui a um tempo, porque esse processo de SAF está muito inicial. Mas a gente sabe que tem muitos investidores de fora que o principal foco é a venda de jogador, que está caindo justamente no assunto que eu te falei da taxa de natalidade. Você não vai procurar um jogador na China só porque tem 1 bilhão de pessoas, né? Não. Com todo respeito. Você vem na América do Sul, aonde você tem jogadores oriundos de várias nacionalidades, onde ele pode, com um passaporte europeu, ser mais um jogador dentro da sua equipe que não tem necessidade de ter limite de estrangeiro. Estou trazendo um brasileiro com passaporte português, ou italiano, ou alemão, ou espanhol. Isso não vai tirar... Ele não entra na cota, né? Uma vaga de estrangeiro no meu time. Então, não só isso, como em seleções também. Eu sei que na época que eu estava na Itália, no início, nos primeiros 5 anos, para você ter uma ideia, a seleção italiana de futsal era 80% de brasileiros. Para você, eu acredito que tem um percentual hoje ainda alto, né? Alto, mas naquela época era 80% de oriundos do Brasil na seleção italiana. E serve para fomentar a modalidade, gerar interesse, começar a ter as pessoas locais nativas a praticar a modalidade, porque cria uma identidade. E aí, a partir daí, você vai equilibrando esse percentual. Precisa, não tem como. Né? Você precisa iniciar o processo na modalidade, né, com resultado, né? E não necessariamente o resultado vai vir de dentro de casa, né? Você vai buscar os melhores atletas, né? Buscar os melhores, tem tecnologia para isso. E uma coisa curiosa é que na Itália, quando eu cheguei, né, o futsal era final de carreira de jogadores de futebol de campo. Né? Não pra todos, gente aqui é o né? oposto, né? O Isso, início. para generalizar. Não era um meio de você fazer o trabalho de base como é feito hoje no Brasil há décadas. O futsal, né, não foi colocado, mas é importante a gente reforçar. O futsal teve e vai sempre ter um papel fundamental na nossa formação de jogadores. Né? Decisão rápida, em curto espaço físico de tempo e espaço físico, né? Intensidade que falam hoje, rotação, intensidade de jogo,
Então, tem aquele nível de competitividade alto. Então, nossos grandes jogadores vieram também do futsal, né? A gente sabe. Sim, não os cabeçudos, né? Mas os craques de habilidade, né? Eles passaram mesmo pelo futsal para desenvolver melhor essa questão do controle em curto espaço, né? Em curto espaço de tempo Sim, também. sim, sim. Porque é muito dinâmico o futebol, né? O futsal. E o que eu falei, que eu acho fundamental, dentro dos nossos clubes, a história do clube, a identidade do nosso jogador e o nosso jogador do clube, né? Ele inicia com 5, 6 anos no clube, aí passa a gostar daquele clube, mesmo não sendo um torcedor do clube, ele aprende a gostar, aprende a amar, vem de locais também longe para jogar, então é uma criação de identidade. Será que essas SAFs que estão vindo hoje têm esse cuidado, né, em respeitar a Difícil. identidade do clube, ou quer somente levar atletas aí para outros locais? Então É uma coisa difícil. Eu até vi, a propósito disso, eu vi um bate-papo do Amaral, né? Que eu sou fã dele. É, ele justamente falando sobre isso, quando foi questionado. Mas você, Amaral, você é o quê? Você torce para qual? Eu sou palmeirense. Mas você não era corintiano? Não, eu fui corintiano. Mas eu virei palmeirense. Mas por que você virou palmeirense? Porque foi o clube que me deu a oportunidade para eu ser o que eu sou hoje. é isso. Então Não precisa falar mais nada, precisa? não precisa falar mais nada. Então acho que a gente tem que são nossas raízes, o futsal, aquele campo de estrada, aqueles campos de várzea, saíram muitos jogadores de campo de várzea, estrada que hoje diminuiu bastante devido ao crescimento exponencial de prédios, de Sim, os estruturas. grandes centros urbanos foram eliminando essas áreas, né, para pelada, né, para a prática da pelada, né? Isso, então ficava horas e horas jogando. Hoje, por vários motivos, a gente sabe que não dá para você ficar muito tempo na rua, tem poucos espaços livres para você praticar o futebol. Então você tem que criar alternativas para você fomentar o futebol, independente se o menino vai chegar numa seleção brasileira, num clube de futebol. Ele tem que iniciar, até porque senão ele não chega em lugar nenhum, né? Isso. E repito, tá junto sempre da família, com os estudos caminhando junto, porque a gente sabe que, como no futebol e outros esportes, nem todo mundo vai ser um Não. atleta profissional. Mas, Nelson, tem uma coisa interessante aí, que no meu tempo, né, tinha iniciado, mas hoje esse mercado está muito interessante. Caso você tenha passado por clubes de base no Brasil e não consiga chegar no profissional, você tem muitas possibilidades de fazer intercâmbio. Por exemplo, Isso é interessante. não cheguei no sub-20 de um time grande, mas aqueles anos de experiência que eu tive na formação de qualquer clube que seja de futebol, a qualquer nível, né, que eu falo nível interessante, ele tem a possibilidade de jogar numa universidade americana, no high school americano, jogar num país europeu que tem uma universidade, que você jogue pela universidade e você ganha uma bolsa. Então, esse é um mundo que o futebol te abre hoje, que no meu tempo não tinha. E aí você, de repente, não tem aquela decepção de não ter sido um jogador. Você vai conquistar se formando numa universidade americana. Eu não estou fazendo propaganda aqui para... Não, mas é verdade, é numa verdade. universidade europeia. Essas oportunidades são importantes a gente estar falando. E eu vivenciei isso na Itália. Eu tinha atletas de universidade lá, que eu fui treinador da Universidade Europeia lá em Roma, que tinham atletas de vários países. Alguns jogavam no time, tinham um percentual de bolsa, obviamente não a nível de Estados Unidos, mas você jogar numa universidade, sei lá, estou dando exemplo, não sei, né, de Portugal, de outros países, que te dê uma bolsa
pela vivência que você teve no futebol. E eu te falo, não é que você vai chegar num nível europeu e uma universidade americana que vão te dar de graça as coisas. Os caras Não, tem correm pra sacrifício, caramba. É tem... muito físico lá fora. Não, e outra coisa, tem você e mais 1 milhão de pessoas querendo aquela vaga. Isso. Então, Mas tudo na vida é assim, né? Isso. Então, o percentual do futebol é pouco, beleza. Você não está entre os 5%, 10% que tem um salário que consegue viver do futebol, mas vai te dar a possibilidade de você ter oportunidade de ser um grande profissional fora do futebol e universidades que te dão essa possibilidade de bolsa. Tem... Assim, você quer fazer, você tem oportunidade. Você precisa ter vontade, força Isso. de vontade. Qualquer nível do futebol, o futebol é um esporte de competição, né, que te agrega também, repito, faz novas amizades, você aprende muita coisa e te dá essas possibilidades que você vai ter que estar sempre treinando, se dedicando, para poder conseguir um clube melhor, uma bolsa melhor, uma universidade melhor, para você ser alguém na vida profissional. Assim, até para a gente chegar, por exemplo, como você chegou na seleção brasileira. Isso. Não chegou ao acaso, né? Conta um pouquinho rapidinho para a gente. Como é que você chegou na seleção? Foi óbvio que foi fruto de trabalho, dedicação, beleza, mas teve algumas etapas aí. Como é que foi essa transição? Roma à seleção brasileira. Dá para fazer um livro? Então, eu já pensei até em escrever um livro, né, da escolinha de futebol para a seleção brasileira, porque todo mundo pode, todo mundo é capaz de chegar no nível grande e conseguir seus sonhos. Não é porque hoje eu estou na seleção, o Ricardo é melhor do que aquele profissional que está no clube ou numa escolinha de futebol. Eu não sou melhor. O treinador de uma escolinha de futebol, um projeto, ele tem um trabalho tão importante quanto o meu de seleção brasileira, que é educar os jovens, querem tirar, desviar de condutas que, de repente, no futuro ele não vai ter coisas importantes na vida dele. Então, o trabalho de um treinador de um projeto, qualquer nível que seja, escola, projetos sociais, times amadores, ele é tão importante quanto o meu de seleção brasileira. Então, toda essa experiência que eu tive de escolinha de futebol, de viver fora, longe da minha família, de ter dificuldades de língua que todos enfrentam fora do Brasil, e muitos jogadores, a maioria tem o sonho de jogar fora do Brasil, vão ter. Só que tem que ter a resiliência para isso. Aí eu vim passar férias, no Brasil. Ou seja, o turismo foi no Brasil. Isso. Eu vim passar férias no Brasil vindo da Roma, né? E aí, seus amigos já estão casados, seus amigos já não tem aquele negócio muito de sair à noite, tal e tal. E aí eu falei, vou nos clubes aqui do Rio de Janeiro para ver o trabalho que está sendo feito. Que a gente está sempre aprendendo. Hoje eu estou na seleção, eu estou aprendendo pra caramba. As pessoas estão aprendendo comigo, mas eu estou aprendendo. Estou podendo trazer um pouco da minha experiência. Então, vim passar férias no Rio de Janeiro. Eu falei, vou lá nos 4 grandes do Rio, vou em alguns outros clubes de menor investimento, ver como é que é o trabalho, perfil de jogador, né? Para fazer uma análise, né? Alguma coisa que eu possa vir a aprender. E aí, numa dessas minhas idas no clube, eu fui no Fluminense. E aí eu cheguei lá no Fluminense, na época era o Marcelo, né? Marcelo Teixeira estava lá, e aí estava com um projeto de internacionalização da marca e tal, trazer uma experiência de fora. Falou, Ricardo, a gente está precisando de uma pessoa como você. Eu falei, caramba, e agora? Você foi fazer um intercâmbio e já está saindo com uma proposta de emprego. Isso, eu fui observar os treinamentos, né, sem pretensão de nada. Fui lá, o cara tem uma pessoa que quer falar contigo aqui. Eu fui lá, aí eu falei, e agora? O que eu faço? Meu pai já estava numa idade avançada e eu falei, eu quero viver os últimos anos da minha vida, da minha vida dos meus pais aqui no Rio, depois de 15 anos. Eu falei, essa é a oportunidade. Aí
como é que eu faço? Liguei para o Bruno Conte, falei, pô, Bruno, surgiu essa oportunidade aqui e tal. Eu estava de férias no Brasil, tempo de eu negociar, tal. Ele falou, Ricardo, faz o que você faz o que você está no seu coração. E aí eu saí, eu fiz um jogo pelo Fluminense, isso na base, na época no Sub-15, no sábado, peguei o voo, na época da Itália, ainda tem hoje, você sai de noite, chega de manhã na Itália, em Roma. Aí eu cheguei no domingo de manhã, organizei toda a minha vida de 15 anos que eu tive na Itália, tirei o nome, meu nome do apartamento de aluguel, vendi carro, dei imóveis, dei tudo que eu tinha lá. E aí, a semana inteira, na sexta-feira de noite, eu peguei o avião lá de noite, cheguei no Rio de Janeiro às 6 horas da manhã para fazer um jogo do campeonato às 9 horas da manhã, que na época era o Sub-15, 15, 9, 17 às 11 horas. E aí o preparador físico falou, cara, me pega aqui, que no futebol você não pode dar brecha. Não. Nem no futebol, nem na vida. Então, saí... Direto, fui lá, fiz o jogo primeiro, arrumei minha vida de 15 anos em uma semana, saí sexta para fazer o outro jogo do sábado, e aí foi ali que começou minha carreira no Brasil, né? Que você fica 15 anos você estava na contramão, Europa, né? Estava na contramão e tive que não reaprender, tá? Mas você vem de conceitos e realidades, culturas né? diferentes, e você volta para o lugar onde você nasceu, numa situação onde você não vivenciou como treinador. Então, eu tive que me adaptar também. Aprender também, né? Porque é aquilo que você Sempre. falou, a gente está sempre aprendendo, né? Sempre. E aí, algumas pessoas, como a gente sabe, falam, pô, o Ricardo está querendo implementar o futebol europeu no Fluminense. Não é isso. Então, eu tive, na época, até... Hoje tem jogadores na seleção italiana que foram meus atletas na Roma, como, repito, Matteo Politano, que está no Napoli, Romagnoli, que estava no Milan, Bertolatti. Tem muitos atletas aqui, pelo menos uns 10, que estão em grandes times da Itália e militaram na seleção italiana, que foram atletas que passaram na minha gestão. E aqui no Brasil não foi diferente. Tive o Gerson, que hoje ele está no Flamengo, foi um atleta meu, Douglas, que hoje está na França, estava no Olympiacos. No Olympiacos não, estava em outro clube da Grécia. Então, tive atletas que eu tive a satisfação. O Paulo Lucas, que estava no Vasco até um pouco tempo atrás, sofreu uma contusão. Então, o grande prazer que eu tenho é poder atravessar a rua e os garotos chegarem... E ser reconhecido, né? Ser reconhecido pelo seu trabalho. Isso aí. E naquela época foi realmente, não foi fácil para eu me readaptar e poder passar essa experiência minha, conceitos de trabalho para os meninos. E eles foram fundamentais aí na minha adaptação e abraçaram a ideia. A gente foi campeão, vários atletas subiram de categoria. Então, assim, um grande conceito e ideia que eu tenho de futebol quem é que está na gestão do clube? Qual é o papel dele, qual é o objetivo? É ganhar, é formar. Então, o que eu pensava era o seguinte, você pode ganhar formando, né? Qual é a maneira que você ganha, qual é a maneira que você perde? Outra, a minha satisfação é pegar um grupo de trabalho de jogadores no início do ano e ver que aqueles atletas chegaram no final do ano e melhoraram. Então, esse é um grande objetivo, uma satisfação que eu tinha como treinador. Chegar no final do ano, pô, esses moleques melhoraram. Eles conseguem finalizar, estou dando exemplo, com os dois pés. Né? E aí você vê o fruto da sua dedicação com eles, né? Isso, pô, consegue ter melhorado o refino técnico deles, ser mais competitivo, ser mais resiliente. Então, esse era o meu grande título
que eu levo para o futebol e todo o clube onde eu trabalho, e hoje na função de coordenador, é poder ter colocado minhas ideias e conseguir melhorar o departamento e a categoria onde eu trabalhei. Então, isso vem muito de cima também, as pessoas te deram, Ricardo, graças a Deus, onde eu trabalhei, me deram carta branca. A gente sabe que no futebol você tem que ganhar, né? Resultado, em primeiro lugar. Resultado, mas, por outro lado, eu acho que isso é consequência do trabalho que você faz. Então, tentar unir o útil ao agradável, né? Ganhar, passar uma mentalidade de trabalho vencedora para os meninos, que cada detalhe tem que ser curado da melhor maneira possível para chegar nessa mentalidade que todos falam aí. Estar lutando e acreditando o tempo inteiro. Errou, não tem problema, na segunda você vai acertar. Essa é a ideia que eu tenho assim de futebol. E uma coisa bem assim, uma curiosidade na minha vida, e uma das grandes satisfações que eu tive foi ganhar um título quando eu estava de coordenador do Botafogo, numa categoria sub-13, depois de 20 anos. Aquilo ali, para mim, eu já tinha ganho título na Itália, Copa Itália Sub-20, campeonato carioca pelo Fluminense. A gente foi jogar um torneio no Catar, ganhamos do Milan, Barcelona, eu como treinador. Mas uma das grandes vitórias que eu tive na minha carreira foi ter ganho um título depois de 20 anos na categoria sub-13 do Botafogo, que não ganhava, né? Na época, até dentro das Laranjeiras, que a gente sabe, na casa do adversário, que foi o local onde eu trabalhei. E do clube a gente leva as amizades. Então, lógico, com certeza. O restante é ser profissional. Isso. E aí, para você ter uma ideia, o sub-20 o cara foi campeão mundial, o sub-20 foi... Não, ganhamos aquele título ali com a dificuldade na época que tinha o Botafogo, que hoje acredito que não tenha. Já melhorou bastante. A estrutura de trabalho, de estrutura física não era o que deveria ser, mas tínhamos grandes profissionais que a gente conseguiu... Compraram, né, o objetivo, né? Compraram, e a garotada deu conta que hoje tem meninos aí no profissional, um deles aí é o Matheus Nascimento, que hoje está na equipe do Botafogo, outros jogadores aí que chegaram no profissional. Isso é bacana, isso é bacana. Isso é um verdadeiro título, assim, para mim, chegar no final do ano, qualquer nível que você esteja trabalhando, sub-11, sub-9, sub-15, aquele menino melhorou, eu consegui melhorar esse garoto, esse atleta, seja do nível de escolinha, porque eu fui treinador de escolinha e fui treinador de alto rendimento, e hoje eu estou na seleção brasileira. Então, a satisfação é você ver no início do trabalho e ver se você conseguiu passar essa mensagem para ele, chegar no final sendo um jogador mais completo. Ele performar melhor, né? Isso, para a vida dele. Isso é legal, isso é bacana. Ricardo, queria te agradecer aqui. Passa rápido esse nosso bate-papo. Né? A gente está aqui nesse estúdio de vidro, o pessoal aqui almoçando aqui na praça de alimentação, passam aqui, interagem com a gente. E aí faz a gente perder a noção do tempo aqui, Verdade. né? Então, assim, eu queria imensamente agradecer aqui a sua presença, né? Enaltecer sempre a importância do profissional que também se dedica, né, à base, que é onde começa tudo. Com né? certeza. Que sem ele a gente não teria o principal. Né? É onde começa, é onde, como você bem colocou, importante, é aonde se solidifica quem vai ou quem fica, né? Até o profissional. Né? Ele passa obrigatoriamente por aquela modalidade e dali é que vai ser traçado os caminhos dele sem os profissionais, sem a sua participação, né? Da onde você atuou, talvez muitos não tivessem chegado aonde chegaram hoje, né? Como até citou o próprio Matheus Nascimento, por exemplo, se ele tivesse sido mal conduzido na época dele de base, de formação, talvez não chegasse aonde ele está hoje, né? Sendo uma das grandes promessas do clube, né? Eu que agradeço, para mim foi um prazer contar um pouco da minha experiência, espero que as pessoas gostem, né? E saibam que todos têm que acreditar no sonho e lutar por aquilo
que querem para a vida profissional. Acho que todos conseguem. Tem essa, como falam, né? O sol nasce para todos. Mas como complementam, brilham para poucos, né? E aí você tem que ralar para ser um deles, né? Com certeza. Isso é bem importante. Mas obrigado mais uma vez aí. Eu que tá? agradeço. Vamos continuar acompanhando, né? E quem sabe um dia voltar para a base do Botafogo ajudar um pouquinho, né? Quem sabe? Olha eu fazendo aqui, ó, presidente. É mais ou menos assim que funciona, né? E vamos embora, vamos acreditar sempre, é isso aí. Obrigado mais uma vez aí. Eu que agradeço, Nelson, e parabéns aí pelo podcast. Obrigado aí. Gente, não deixa aí de curtir, comentar, mandar seus recados, comentar com seus amigos, tá? Que é muito importante aqui para o trabalho que a gente vem fazendo, sempre tentando trazer um conteúdo diferenciado, com mais qualidade, com entregas que sejam úteis para a vida de vocês, não só a parte esportiva, mas também na parte do dia a dia de cada um, tá bom? Conto com vocês aí, ó, e até a próxima.